Tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, se liga aí. Quem que é o convidado hoje, Léo? É o seguinte, Natan. Ou como que é a parada hoje? Me explica. O que a gente escuta, né? Eu tenho visto e ouvido muitos falar é que assim, nós não seremos mais os mesmos depois da pandemia. Nós já estamos mudando os nossos hábitos aí e provavelmente depois que tudo isso passar, as coisas não vão ser mais como eram antes. E acaba que isso também afeta principalmente também no setor da cultura. Certo. Não é? A gente já vê que alguns meios de comunicação, algumas produtoras já estão buscando outras maneiras de se produzir conteúdo para não ficar para trás e também, né, um mercado, né, precisa gerar renda, precisa Tem que fugir gerar da crise dinheiro. aí que o corona causou, Exatamente. né, do caos. Então, já durante a pandemia a gente já vê uma certa mudança. Então a gente resolveu trazer hoje aí, a intenção do programa hoje é exatamente um bate-papo. A gente trocar essa ideia de como era, como está e provavelmente o que imagina de como será o futuro da cultura em geral. Por isso, resolvemos trazer alguém de nome, de peso em nossa cidade. O homem da cultura bebedorense, né? E convidamos aqui Glauco Correia, o diretor da cultura de Bebedouro, Paulo. Parabéns! Seja bem-vindo, Glauco. Prazer estar aqui já com é vocês. De casa, já, né? Prazer muito grande estar aqui. Quando o Leonardo me passou o convite, eu aceitei de cara, porque eu acho que a gente tem muito para conversar mesmo, a cultura. Tudo muito incerto, mas ao mesmo tempo muita coisa sendo discutida. Então, prazer estar aqui com vocês. Ah, legal. Glauco, já aproveitando então o gancho, vamos lá para começar essa discussão. Antes a gente imaginar provavelmente o cenário e analisar hoje, para você, principalmente como diretor de cultura da cidade, como é que estava sendo a divulgação, a inserção, o consumo da cultura atualmente no país em geral? Você fala antes pandemia. Antes pandemia, pra gente entender o cenário. Falando local aqui de Bebedouro, né, nós estávamos realmente, já tínhamos conseguido inserir Bebedouro dentro do circuito cultural da região, né? Então, as grandes produtoras que passavam por Ribeirão Preto, Rio Preto, inseriram Bebedouro dentro do seu cronograma. Então, nós tínhamos aí o teatro praticamente com todos os meses de programação, né? E com isso, depois que aconteceu, quer dizer, de cara já foi tudo, parou. Foi uma das primeiras coisas afetadas. Isso quer dizer, né? Foi a primeira afetada e provavelmente a última a voltar às atividades, né? Então nós tínhamos, além dos eventos culturais no Teatro Municipal, nós tínhamos eventos realizados na Concha Acústica mensalmente, tínhamos alguns eventos esporádicos nos centros sociais da cidade, eventos de música, a Academia de Dança Adaptada, que é para o pessoal cadeirante, enfim, a gente estava trabalhando e inserindo várias normativas da cultura em todos os setores. Já tinha, né, uma programação já. Tínhamos uma programação. Esse mês mesmo, que é o mês de maio, nós tínhamos uma programação que ia ser muito vasta, que é o mês do aniversário da cidade, abrangendo todos os públicos, todas as categorias artísticas da cidade, estavam inseridos como todos os anos a gente sempre fez, né? E aí tudo parou. E aí, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto também que a cidade também estava consumindo bastante tudo isso também, né? Justamente. Isso estava sendo legal. Justamente, até os grupos da cidade, os artistas da cidade, quer dizer, o teatro estava aberto não só para as produtoras de fora, mas também a gente conseguiu, nesse tempo que a gente está à frente do departamento, entregar o teatro municipal para a população de Bebedouro também, para os artistas que nós temos. Tivemos várias apresentações musicais, de teatro, enfim, com peças e produtos da cidade. Isso é muito importante a gente Era dizer. algo que não tinha antes, né, Glauco? Que veio inserindo aos poucos. Nós até tínhamos, mas o teatro era voltado para outras coisas. Então a gente conseguiu, desde 2013, é um trabalho de formiguinha, porque nem todo mundo entende. O nosso teatro anteriormente era muito usado mais para formalidades de formatura. Isso aí era no teatro fim de ano. Né? Justamente, né? Então é uma coisa que a gente conseguiu fazer aos poucos, criando o departamento de cultura que não existia, depois formulando um regimento interno. O Rogério Carlos Fábio foi muito importante nesse sentido, como à frente do teatro aí. Então é um trabalho, como eu disse, de formiguinha que a gente foi fazendo, e hoje, como dissemos, o próprio público que nós temos também são os artistas, né? Que desenvolveram seus trabalhos. Tivemos apresentações grandiosas dentro do nosso Teatro Municipal com gente nossa daqui de Bebedouro. Então isso é muito importante a gente falar também, né? Mas, voltando, né? Quando isso aconteceu, realmente a primeira coisa a ser cortada foram os eventos culturais.
principalmente eventos fechados, né? Os teatros, museus e as aglomerações em espaços abertos, que são os eventos de show também. É isso que eu queria entender. Como fica? Assim, é difícil a gente, por exemplo, colocar um cinema, que isso é um estabelecimento privado, né? Então aí fica da administração, não tem mesmo o que fazer lá. Mas em questões públicas, igual teatro municipal, espaços abertos a esses eventos, como fica esse planejamento? Ele fica no stand-by por agora? Até agora tá em stand-by, não tem o que fazer, até por um decreto estadual. Sim. Né? Não se pode abrir o teatro, nem os museus, nada. O que a gente tem conversado muito, a gente tem participado de várias reuniões com os secretários, diretores de cultura, tanto do estado de São Paulo quanto do Brasil todo. Ontem à noite mesmo nós tivemos uma reunião em que participaram várias pessoas de várias cidades do Brasil todo, inclusive secretários de Estado da Cultura, para tentar ver o que é possível, porque os museus mesmo todos estão fechados, né? Nós temos os melhores museus estão no estado de São Paulo, na capital, né? Museus dedicados à arte, à história. Então, e não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Sim, então sim. A gente está vendo até alguns países que estão retornando da quarentena, que estão abrindo, voltando à circulação, porém esses espaços ainda não voltaram e sem previsão de data. Serão os últimos, provavelmente, né, Glauco? Com certeza, porque gera aglomeração, né? Muitas pessoas, então assim, é uma coisa tudo a se pensar. Eu acho que a cultura tá junto, porque o mundo todo vai mudar depois disso. Eu acho que a saúde vai ser vista de outra forma, o modo de relacionamento das pessoas vai ser vista de outra forma, como curtir a noite nos barzinhos, shows, enfim. Tudo isso vai mudar porque, como a gente comentou, eu estava lendo hoje isso, Portugal que liberou essa semana, as pessoas não começaram a frequentar ainda o que pode frequentar. Porque vem o medo, porque né? Porque vem o medo. Tem né? Será que eu vou? agravante. Será que não vou? Será que vai ter uma segunda onda pandêmica aí, meu Deus? Sim, então, assim, sim. todo mundo fica com muito receio, né? E nós aqui realmente também estamos preocupados, porque não só porque temos os espaços culturais em Bebedouro, mas pensando também na cultura brasileira em si, das produtoras. Sim, em geral, né? Então, assim, as produtoras que estavam aí levantando recursos para fazer os seus shows, as suas apresentações. Um adendo disso, não sei se vocês vão lembrar, o que a gente conseguiu trazer para Bebedouro foi o show do Zezé e do Luciano. Sim. Que foi um show através de Lei Rouanet, quer dizer, um monte de estrutura para se trazer. A gente conseguiu essa conversa lá em outubro do ano passado para conseguir para agora. Foi, eu acho que o último evento aqui, então, né? Eram 5 para fazer no Brasil todo. Esse ano eles conseguiram fazer só 2. O primeiro foi em Bebedouro e o segundo foi em Mato Grosso do Sul. Depois cancelou. Teve que parar. E sem previsão de data. Então, assim, imagina o que tá afetando isso. Como é que fica essa Verdade. parte aí de incentivo? Tá tudo parado, então, assim, parado. todos os projetos acabaram estabilizados. O que tinha sido já realizado, que já estava liberado o recurso, tá lá, então, mas não tem como apresentar. Depois disso, tudo foi parado. Então, o próprio Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado, segurou, houve bastante cortes, né? Então, assim, até de pessoal, então os museus, a questão dos funcionários do Museu de Cultura do Estado, o MASP, Museu do Ipiranga e tantos outros aí, que já passavam por um momento aí de reforma, que estavam parados por um tempo, então houve um corte de recurso por parte do governo do estado. Quer dizer, o nosso próprio teatro também passaria por reformas, justo, né? Então, aí houve até uma grata coincidência, porque é o seguinte, até explicando o que aconteceu. No final do ano, nós tivemos uma chuva muito, muito grande e aí nós tivemos um problema de infiltração. Como o teatro é alugado, nós fizemos contato com o proprietário e ele falou, não, vamos fazer a reforma. Então, nós nem tínhamos aberto a programação desse ano. Sim. Então, assim, para nós até nesse sentido foi bom, porque os outros teatros da região, Ribeirão Preto, Rio Preto, já tinham aberto toda a programação, já tinha vendido ingressos. E aí foi aquela dor de cabeça, quer dizer, para tudo, não vai ter, eu tenho que devolver dinheiro e tal. Nós aqui não. E a gente já tá bem andado, quer dizer, o projeto já tá todo pronto, o engenheiro, por conta do proprietário do prédio, né, já veio, já fez tudo que precisa. E eu acho que dentro desse mês o outro já começa, vai ser trocado toda a parte da estrutura do forro, telhado, do teatro todo. Que legal. Então, se tudo der certo, quando tudo normalizar, o teatro vai tá novinho. Vai tá novinho. A gente tá aproveitando para fazer manutenção da parte de som, da parte de iluminação, cadeiras, enfim. A gente tá aproveitando esse tempo que não pode ter evento para também fazer outras coisas. Dentro das nossas possibilidades, a gente tá fazendo sim.
Então, foi uma coisa que aconteceu, quer dizer, não vou dizer que foi boa, porque a ideia era não parar mesmo, mas para nós não tivemos esse problema, porque já tínhamos parado. A ideia era ficar fevereiro, março, abril, fazendo essa reforma, né? Como tudo parou, até a questão da engenharia, do proprietário, tudo parou, mas o projeto está todo pronto. E entrando já no que você já aproveitando que você tocou no assunto aí, sobre as reuniões que você teve aí com os outros diretores, existe alguma... Porque também tem a questão medo, que a gente citou. Existe, então, alguma estratégia, algum planejamento para quando isso retornar, uma coisa... Porque é o que a gente estava comentando até na semana passada. Se a gente parar para pensar, né, Natan, um dos lugares mais nojentos, por exemplo, é o cinema. Porque não há higienização de uma sessão completa para outra, e nem tem como, nem é culpa dos proprietários, né? É uma coisa inviável. Inviável, exatamente. Mas a gente tem que começar a pensar, porque o público vai cobrar isso, né? Tem alguma estratégia já ou não? Eu tava nas reuniões que são postas, realmente o pessoal tem focado mais no agora, pensando no que vai ser depois. Então, o que está sendo investido hoje? Então, por exemplo, as produtoras de teatro estão começando a investir em produção gravada para se vender como se fosse Netflix, filme, alguma coisa legal. assim. Então, as grandes produtoras estão pensando as suas peças não presenciais, mas em forma de gravação, e depois, claro, a custo muito baixo, mas você pensa no estado todo, quer dizer, a vender isso, porque as produtoras estão paradas, eles estão tendo que arrumar um jeito de tentar. Hoje eu estava lendo uma pesquisa, a Netflix nunca foi tão acionada. Né? Então as pessoas não estão podendo sair de casa. Tá bombando, Tá bombando. E outra coisa que tá voltando, e eu estava lendo segunda-feira, saiu uma reportagem, se não me engano, na Folha ou no Estadão, o cinema drive-in. Né? Então, assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, já começaram isso, quer dizer, porque o dono do cinema não tem como receber. Então, uma saída é voltar ao drive. Então, telão grande, o pessoal entra com o carro. Nós trouxemos isso ano passado na Universidade da Cidade. Eu fui, cheguei. Cineautorama. Isso, Cineautorama, foi isso mesmo. Foi super legal, nós tivemos lotação. Foi um projeto gratuito que a gente conseguiu junto com o governo do estado de São Paulo. E foi super legal, foi lá no campo de futebol do Sambódromo. Então, eles organizavam um telão enorme, que era inflável, né? O som era o rádio do carro que você sintonizava, numa frequência que eles passavam. Então era servido pipoca, era servido suco para quem que, enfim, estava à disposição lá. Então é uma ideia que a gente está amadurecendo também para que as pessoas possam um dia pensar nisso, né? Vamos ver, é uma ideia que está circulando em todos os lugares aí, e a volta. Antigamente era muito sucesso. Eu não peguei essa parte, vocês também não. Não pegamos, mas só em filmes. Só em filmes. Mas dá muito certo, porque as pessoas estão precisando sair de casa, né? E não pode aglomerar, não pode... Então, assim, você dentro do carro, parado assistindo um filme, é bem legal. Então, é isso que... as ideias que estão começando a surgir. Na volta, agora respondendo a tua pergunta específica, eu imagino que vai ser tudo muito controlado, até o número de pessoas dentro do teatro. Por exemplo, nossa capacidade do teatro é 550 lugares. Eu imagino que vai ter que ser reduzido pela metade, com espaçamento de 2, 3 lugares por pessoa, sabe? Eu não sei. Teve muito alinhamento científico também, né? Então, porque é novo para nós ainda, porque até os países que estão voltando não se tem ideia ainda. Então, eu acho que, como tudo, a gente vai precisar ver quem começou primeiro, ver o que eles acertaram, o que eles erraram. E a gente ir tentando fazer mais ou menos da mesma forma. Né? Mas, assim, vendo nas conversas que a gente tem junto a esses secretários e diretores de cultura, a perspectiva assim que até setembro, outubro nada realmente aconteça. O futuro está incerto, né? Exatamente. Está Vamos de música. E depois do nosso bloco a gente fala mais. Recebendo hoje o Glauco Correia, diretor de cultura em Bebedouro, no Dr. Cine, falando sobre cultura, né? Exato. Que também não deixa de ser, não é? Cinema, séries, tudo é cultura. Você quer mandar sua pergunta? Pode mandar aí, @Rádio RBFM no Facebook, no YouTube ou no WhatsApp. Manda uns abraços aqui, ó, o pessoal tá conectado. O Eduardo e a Angélica Massaro tá aqui. Glauco, amigo de longa data. Opa! O Renan, boa tarde a todos, pessoal. Abraço, tamo junto. Toca um modão pra nós. Vamos tocar um modão aqui pro Renan, então, ó. Segue aí! @Rádio RBFM. Agora, muito mais jovem. Só vem! Dr. Cine recebendo o Glauco Correia, Glauco Correia hoje aqui. Estamos falando sobre cultura, o futuro da cultura incerto, o que estávamos discutindo até aqui no nosso intervalo, durante a música também. Está tudo incerto. Todas as nossas dúvidas. E no primeiro bloco a gente falou aí
principalmente sobre esse crescimento aí na internet. Realmente o que a gente tem sentido é que quem não consumia Netflix, a Amazon está procurando a consumir e aprender, né? Até o pessoal mais velho, que não faz ideia de como mexer, está consumindo. Então é um crescimento muito alto nisso. As lives aumentaram muito, todo mundo começou a aprender a fazer live. Todo dia tem live de algum artista com alguém, que também acaba sendo também uma forma de entretenimento para esse público. Sim. Vimos também, tem alguns museus que a gente falou no primeiro bloco, sim, que também tá tendo visita. Você consegue visitar o museu online, você consegue fazer uma visita. Faz um tour virtual, 3D, né? Tour virtual, exatamente, que também é uma opção muito legal, que você consegue viajar aí sem sair de casa, conhecer vários museus mundiais. Livros online acabaram sendo disponibilizados também. A cultura, em grande massa, está tentando se adaptar a tudo isso, né? E a gente estava discutindo exatamente sobre o drive-in também, que a gente falou no finalzinho do bloco. Está estudando até não só cinemas também, mas shows. O Allianz Parque, ele já tá com alguns projetos, ele só tá aguardando aí, entrando no assunto do Vitor, né? Que é sobre esportes. O Allianz, ele também parou os jogos, não tá entrando, tem mais nada, né? Exatamente. Assim como os outros estádios. Então ele tá estudando possibilidades de fazer drives não só de filmes, mas também de shows, peças de teatro, palestras. Isso já tá até na internet, ele só tá aguardando mesmo a aprovação ali da prefeitura, é o que parece. Mas o Luan Santana já anunciou que vai fazer uma live no Allianz dia 13. Então estão achando que estão tentando abrir para já começar com ele. Exatamente. A gente tem alguma coisa por aqui, assim, alguma ideia que dá pra jogar? Sim, tipo assim, sim. Usando até os nossos... A gente vê, na verdade. Já tem muita live de gente aqui de bebedouro aqui. Sim. Muito legal também. Era pra gente até ter começado a fazer alguma coisa. Porém, eu recuei um pouquinho até pras lives das pessoas de bebedouro que estão fazendo, arrecadando fundo pras entidades. Eu acho isso super bacana, super importante. Mas tem um projeto nosso, a gente estava até discutindo essa semana, junto ao Departamento de Cultura, que a gente vai lançar justamente dando a oportunidade para os artistas nossos. Então vai ter um espaço que vai chamar Cultura Online. Ou, enfim, mais ou menos assim, ou Cultura na Live, alguma coisa assim, a gente está fechando, que é um horário mensal que a gente vai disponibilizar artistas da cidade, mostrar o seu trabalho dentro do canal do Departamento de Cultura. Então ali, seja artistas de artes cênicas, músicos, dançarinos, então isso vai ser lançado, a gente está só finalizando os detalhes de como vai ser, aonde vai ser, então a gente tem um espaço do Teatro Municipal lá dentro, tem um palco legal, então vendo a estrutura só, mas justamente aproveitando esse momento para não parar tudo, mas pelo menos que as pessoas conheçam um pouco mais os nossos artistas. Sim. A gente tem um projeto que é Arte em Toda Parte, que ele começou o ano passado, que é justamente descentralizar a cultura, tirar só do Teatro Municipal e levar para os bairros. Então a gente já fez algumas dessas que deu super certo, com música sertaneja, hip hop, e até dessas lives alguns grupos da cidade me procuram, inclusive de hip hop. Então eu acho que não vai ter assim, você não pode, não, vai ser para todos os grupos que nós temos, independente de estilo musical, para tudo abrir esse espaço. Então possivelmente nós vamos lançar isso ainda dentro do mês de maio e já começar isso, porque independente se amanhã ou depois já começa a voltar um pouquinho a população, a quarentena, esses espaços vão demorar um pouco mais para voltar. É o que a gente falou, né? É o que a gente falou anteriormente. Então assim, foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. Então por que não a gente ter esses grupos da cidade e para que eles possam mostrar os seus trabalhos também? Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável e que eles possam ser reconhecidos e por que não depois serem contratados também. Então é uma coisa a gente pensar nos nossos artistas, que é muito importante. Aliás, aproveitando o espaço, no YouTube tem um espetáculo em que estamos juntos. Sim. Olha só. Só procurar no YouTube a galera do Banda Reprise. Como está? Banda Reprise, a banda de Rafael Valverde, que também faz parte aqui, né? Que é o vocalista. Sim. Eles colocaram lá no YouTube o espetáculo inteiro do Reprise, o musical. Que foi um espetáculo que a gente apresentou a última vez em 2018, lá no teatro. Então tá completo no YouTube. É um espetáculo que reúne vários artistas da cidade. Tem participações especiais como a Anne Gabriele, que é a dubladora da Moana e integrante agora do Na United, o grupo internacional.
foi feito aqui em Bebedouro em prol da PAI e traz várias músicas infantis, né, da Disney, DreamWorks e vários desenhos e TV também, que é muito legal. Então quem está em casa aí procurando o que assistir, também tem esse espetáculo lá todo disponível. Seria mais ou menos essa a ideia. E isso eu posso falar que eu participei e foi muito bem feito. Vocês estão de parabéns. Ah, muito obrigado. O Glauco, agradeço. inclusive, é um artista, né, rapaz? Pois é, exatamente. Eu quero... Você não tem ideia do que o Glauco faz, Era onde eu queria chegar. Que Como coisa. artista, Glauco, Sim. o que você sente dentro dessa pandemia? Deixa eu só falar antes Fala do Reprise. do Reprise, porque assim, eu não podia deixar de falar. Foi um momento muito bom pra nossa cidade, artistas locais, alguns convidados, mas assim, você via no público, eu poucas vezes vi de ser artista da cidade, mais voltado pra música erudita, porém, vendo nessas pessoas que estavam no teatro a alegria de presenciar um evento que eles nunca viram em Bebedouro do porte que foi apresentado. E uma produção bebedourense. Totalmente bebedourense. Então nós fomos convidados para participar, para fazer a parte do coro ali do Rei Leão, né, do fundo. Foi coral Rei Tornel, né? Isso, foi super legal de participar. A gente se dedicou ali para ensaiar, depois fizemos a apresentação e assim, todo mundo quando acabou não imaginava, falou, gente, que coisa, eu nunca tinha visto isso e nunca tinha visto mesmo, né? Então assim, para mim que já participei de algumas montagens, não de musicais, mas musicais, o único que eu fiz foi o Fantasma da Ópera em Uberlândia, na época da faculdade ainda, mas foi nesses moldes mais musical mesmo, figurino, cenário, enfim. Os demais concertos que eu faço são mais tradicionais, orquestra, coro, mais paradinho, né? Mas fui muito feliz em participar e foi um momento muito feliz para Bebedouro, né? O que você tinha falado depois? Como artista. Como artista. No cenário atual. Então, que é o que a gente tava assim, discutindo. ao mesmo tempo que eu acredito que esse momento ele é muito importante para que a gente possa renovar o pensamento em muita coisa. Eu acho que é um momento que todo mundo tá tendo para parar, para fazer uma reflexão da vida, sabe? É um momento que ninguém vai voltar diferente, né? Eu acho que é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse plano para realmente repensar várias coisas. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que ninguém vai sair diferente e quem não estiver aproveitando isso vai ficar para trás, para repensar muitas coisas. Agora, como artista, o artista ele vive de público. Sim. O artista ele precisa de um aplauso acima de tudo, de estar à frente, de ver o sorriso da pessoa, de ver quando termina um concerto, um teatro ou uma apresentação cultural que seja. Quando a pessoa vem até o artista e fala, olha, eu nunca tinha visto isso, olha que lindo, parabéns. Isso é o melhor presente com o artista. Isso não há dinheiro no mundo que pague. É o que move o artista. É o que move o artista na sua essência, né? Agora, isso sim, isso é triste, porque assim, é uma coisinha que falta, né? A gente nunca, em tudo que tá acontecendo, a gente nunca está pleno. A gente sempre tá um pouco mais triste, pensando que a gente podia estar diferente, ou pensando que alguma família pode estar passando por tanta dificuldade, seja ela de doença, seja ela de falta de alimentação. Então assim, a gente não consegue estar feliz pleno, né? Agora, como artista, te falando, realmente é isso. É uma coisinha que falta, porque não tá tendo isso, esse contato direto público-artista, mesmo de ensaios. Eu, à frente do Coral Municipal da cidade, esse ano a gente faz 90 anos de fundação. Então, assim, temos um projeto grande para realizar esse ano, mas não temos o que fazer, porque o coro é quase 45 pessoas. Como é que eu vou ensaiar? Bastante gente, né, aquele cara? mesmo, ao mesmo tempo que a internet ela te dá essa abertura de apresentar o teu trabalho, Sim. porque querendo ou não, também houve esse lado positivo que muita gente está se divulgando, Sim, né? sim. Em todos os setores culturais. Falta o público, né? Falta, por mais que você tenha ali os coraçõezinhos da live, não que tem você o pode tete-a-tete ali, né? Não é a eu mesma vejo coisa, isso para né? quem alguns amigos que eu tenho que trabalham com musicais, e alguns deles trabalham também, uns no teatro e outros TV, né? Então assim, quem trabalha na TV já tá meio que acostumado. Já tá com essa coisa acostumado que não tem ninguém público, ali, né? É. Agora, o artista de teatro, o artista de musical, de banda, então assim, o próprio stand-up não é a mesma coisa você contar uma piada para quem tá aqui e outro que tá quem tá, porque o resultado é o primeiro riso, é a primeira risada, é aquilo que te vai. O termômetro é esse, é o né? público que tá ali, então assim, é complicado, né? Mas eu acho que assim, o ser humano já passou por várias coisas e vai se reinventar. Eu acho que é um momento de reinvenção, seja ele no lado econômico, no lado social, em todos os meios. E a gente vai passar por isso. É claro que se fosse para escolher, ninguém ia falar, não, vamos passar por isso, sim, vamos a gente testar. aceita. Não,
não. A gente sempre deixaria pra depois, né? Mas se estamos passando, vamos passar por isso da melhor maneira. É verdade. Estamos recebendo hoje, Léo, no Dr. Cine, o Glauco Correia, diretor de cultura. O pessoal continua participando. Pode mandar sua pergunta aí, @Rádio RBFM no Facebook, no YouTube. Vamos de um break comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos culturais, né? Combinado. Fica aí. RBFM nas redes sociais. @Rádio RBFM. Segue aí, compartilhe e espalha pra galera, hein? Um novo estilo, feito pra você curtir. RBFM 88.3. Eu amo! Esse é com o Dr. Cine de hoje, né, Léo? Isso mesmo, estamos aqui Recebendo falando Glauco sobre Correia. com o cara da cultura. O cara da cultura bebedourense, né? Exatamente. Ó, o pessoal continua participando aqui da live. Você pode mandar as perguntas aí também pro Glauco se quiser participar, hein? Ana Paula Rodrigues, olá galera, assunto muito interessante esse, eu adoro. Beijos, Léo e companhia. Opa, O Cabrocha, grande Cabrocha tá chegou por aqui. Claro, né? presente. Ótimo programa, garotinhos. Deve tá A Berenice Correia, que é a mamãe do Glauco, tá aqui também acompanhando. Momento paz agora. O José Aldo, olá, boa noite meus amigos, boa noite José, tamo aí. E o Sérgio Marim tá aqui com a gente também. Boa noite. Muito bem, estamos falando sobre cultura, não é? Já falamos sobre o passado, presente, futuro. Exatamente. Né? Mas aproveitando o gancho do bloco anterior, principalmente sobre esse assunto, sobre as mudanças, eu acho que é bem isso. É até estranho falar que, tipo, a pandemia veio pra pensar, parece que a gente é meio mórbido falar isso, não é? Sim. Mas, realmente, infelizmente, é isso, né? Pra gente que fica, é o momento de se repensar e entender como a gente consome tudo isso, né? A cultura... Opa, alô? Oi, oi. Tá me ouvindo? É o teu fone. Sou eu. A cultura, ela não tem... ela é um grande traço de um país, de uma comunidade, de uma cidade. Então não tem como a gente dispensar a cultura, falando especificamente deixar sobre de cultura. lado, né? Não tem como deixar de lado. Então é interessante ver como as pessoas estão se reinventando dentro desse cenário e ao mesmo tempo como as pessoas estão se ajudando dentro desse cenário, porque a gente tem até aqui mesmo as lives que estão acontecendo aqui no dia, recentemente, acho que foi no Dia das Mães mesmo, né, que teve a live reunindo vários artistas daqui, sempre em prol de algo, né? A gente tem várias outras lives de artistas em prol também de instituições da cultura, de teatros, de profissionais da cultura, né? Então eu acho que isso também é bacana a gente enxergar também. É o mesmo que você enxerga? Com certeza. Eu acho que assim, os nossos artistas, sempre quando precisamos deles, eles sempre vieram, sabe? Uma coisa que eu agradeço muito a oportunidade de estar à frente do departamento, junto com o pessoal que trabalha comigo, é justamente a gente ter conseguido unir a classe artística. Porque é difícil, né? Você que é do meio artístico, você sabe. O artista, ao mesmo tempo que ele lida com muita sensibilidade, mas é muito ego também, né? Eu posso. E isso veio trazer justamente, quer dizer, olha, por mais que eu esteja passando por uma dificuldade, vamos pensar em quem está passando por mais dificuldade ainda. Na verdade, estamos todos no mesmo barco, justamente, né? Então, assim, uns com mais dificuldades, outros um pouco menos, mas alinhados aqui estamos e não temos o que fazer. Então, eu fiquei muito feliz de ver os artistas da nossa cidade se unindo para isso. Até o pessoal, muitos me cobraram para eu fazer uma live de música erudita com piano, então isso está programado também. Bom. Tá? Vai ter. Isso vai ter também. Bom então, saber. assim, só tô esperando para ver uma data específica, para não chocar com ninguém, porque a ideia é justamente unir, né, que a gente possa fazer e ver uma entidade que esteja precisando também um pouco mais, enfim. Mas fazer com carinho, que eu acho que é o mais importante, porque assim, nossa cidade sempre recebeu com tanto carinho todos os artistas que temos, então por que não aproveitar esse momento para também fazer a sua doação? Então, como você falou, é um momento em que estamos repensando, estamos vendo várias coisas, mas estamos instigando o lado social de solidariedade das pessoas. Porque é impossível você passar por isso, ver que algumas pessoas que você conhece ou não estejam passando por algum tipo de necessidade e você não fazer nada, né? Então, é claro que teríamos que estar fazendo isso mais antes também, mas se precisou disso para mexer com um pouquinho de cada um de nós, por que não aproveitar esse momento e depois perpetuar essa ajuda a quem precisa? E a gente também, eu senti também, percebo que as pessoas também estão sentindo o quanto nichos culturais são importantes. Porque a gente tá em casa agora, né? Uma grande parcela da população está em casa. E o que a gente faz para passar esse tempo? A gente vai ler um livro, a gente vai ver uma série, a gente vai ver um filme, a gente vai ver uma peça de teatro que tem várias disponíveis no YouTube. Conteúdo ali, né? Então, alguma coisa. De certo modo,
também a gente vê um certo aumento no consumo cultural, inclusive do nosso país. Sim, porque a música, o teatro, a dança, enfim, todas as modalidades culturais também é saúde mental. Sim. Né? Quer dizer, é um momento que a gente tá, quer dizer, todo mundo sabe, quando eu tô um pouco estressado, eu vou ligar uma música. Né? Então, opa, vai me desestressar. Ou eu vou ler um livro, ou eu vou assistir um filme, ou quero ver uma peça de teatro. Hoje tem que ser online, né? Quer dizer, então, como eu falo, essa questão de reinvenção, mas o produto final, quer dizer, o consumidor sempre vai ter, de alguma forma, ele vai existir, porque por mais que as pessoas ainda não enxerguem isso, por exemplo, a saúde física é importante e tal, mas a saúde mental, ela é muito importante. Porque se você não estiver bem, vai resvalar no corpo, isso vai vir, né? Então, existem várias terapias voltadas para música também, para modalidade artística, mas eu acho que as artes em si têm um papel fundamental nesse momento até, que é justamente para ajudar aquela pessoa que está em casa, muitas vezes não quer sair mais, quem já tem às vezes um problema ou outro, às vezes aumenta isso, né? Então assim, a música tá ali, o teatro tá ali, os musicais estão ali, e instigando isso, as pessoas a produzirem mais, se reinventando, e pra gente passar por isso, eu acho que com mais tranquilidade. Não vou dizer assim, passar por isso fácil, não vai ser fácil, não tá sendo fácil pra ninguém, né? Já não era fácil, agora então, né? Já não era, né? Quem dirá? O nosso país sempre foi assim, eu acho, se a gente for pensar com os outros, a gente aqui sempre dava jeito pra tudo, né? Passando por tantos problemas, nosso povo sorri, nosso povo se cumprimenta na rua, sabe? Passa por um monte de problema e tá ali firme e forte, rindo muitas vezes de muita coisa, né? Nosso povo é feliz. Fazendo piada De tudo. Então, assim, é óbvio que nós vamos passar por isso também. Eu acho que, vamos dizer assim, até melhor que outros lugares. Porque outros lugares que são países, às vezes, mais fechados, mais robustos, não tem tanta animosidade. O jeitinho brasileiro. E nós aqui damos o nosso jeito. Sempre dá, né? Sempre. Vamos de música, daqui a pouco estamos de volta. Tem pergunta chegando aqui pro Glauco. Combinado. Pode mandar aí, @Rádio RBFM. RBFM. Tá curtindo, né? Falando sobre cinema, cultura com Glauco Correia hoje, né, Léo? Exatamente, estamos aqui preocupadíssimos com o futuro da cultura. O futuro está incerto. Já roemos todas as unhas da mão aqui. Buscando alternativas. Tem pergunta do Sampaio, é isso? Tem perguntas. O Sampaio mandou uma pergunta no WhatsApp aqui para o Glauco. Vamos lá, Sampaio, tudo bem? Boa noite, Natan. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Ana. Boa noite, meu grande amigo, diretor de cultura, Glauco Correia. Como vocês estão? Tudo bem? Glauco, gostaria de fazer uma pergunta para você, se você me permite. Uma pergunta não, uma dica. Eu não sei se você viu que o Ronnie Von, com a família deles, gravaram Eleanor Rigby, dos Beatles, que é para quarteto de câmera, com espalhados numa tela, né? Acho que deve ser o Zoom, programa Zoom, ficou um em cada mosaico, e ficou maravilhoso, e foi regido por um maestro. Você é um dos melhores maestros que eu conheço aqui em Bebedouro para coral. Ou melhor. Você já pensou nessa hipótese de fazer isso? Se reinventar, pelo menos um espetáculo, pelo menos uma música, e presentear o munícipe bebedourense com isso? Eu particularmente adoraria. E se fosse Beatles ainda, meu Deus. Forte abraço, meu amigo, um abraço pra todo mundo aí. Até mais. Esse é o Sampaio, um abraço, Sampaio. Captou a ideia dele aí, né, Glauco? Sampaio, um abraço, obrigado pela referência. São palavras suas, tá? Não me considero nada disso, não. A gente tá trabalhando bastante ainda. Mas assim, ainda mais Beatles, né, Sampaio? O Sampaio é suspeito de falar de Beatles, né? Porque ele é fã número 1 dos Beatles, né? Ele dá um jeitinho de colocar os Beatles. Com certeza. É uma coisa a gente tá pensando, né? Eu acho que tudo a gente tá começando a rever várias coisas. Mas a ideia foi dada, eu não vi ainda, eu vou pesquisar para assistir. Eu tenho visto várias apresentações de vários artistas, mas essa especificamente eu não vi. Eu vou atrás para ver, sim. A gente tem alguns arranjos, eu tenho alguns arranjos de quarteto de corda de muita coisa dos Beatles. Vamos pensar junto, e aí fica um desafio para você também, ué. Vamos tocar, ué. Olha. A gente faz cordas ali, você vem com o seu violão, que é muito bem feito também, e a gente pode pensar junto, com certeza. Mas valeu a dica. Boa. Quem sabe? E você, Léo? Puxando pra você essa pergunta, tem algum projeto aí? Eu tenho lá no Facebook o Dança Bebedouro. Certo, como que é? É o seguinte, tem a página, só procurar no Facebook Dança Bebedouro. Convidei vários amigos meus, professores de dança aqui da cidade, e toda semana, todas as terças e as quintas-feiras, a gente tá postando um vídeo de uma modalidade diferente pra quem tá em casa aprender alguma coisa. Então, eu tô lá, ensinei sapateado na semana passada, os passos básicos. A tia Paula Ramos também ensinou balé, tem a Adriana
a Paixão, que ensinou um pouquinho, deu uma aula de jazz, Thiago, vem mais gente aí pela frente, a Letícia Sampaio também. Então, quem quiser também aprender um pouquinho, uma modalidade diferente de dança, está lá, Dança Bebedouro, é só procurar no Facebook e no Instagram. Tem no YouTube também lá, também os vídeos estão lá pra quem quiser. E aí, depois, quando tudo isso passar, a gente se encontra numa sala de dança também, não é? Tem que passar, né? Vai passar. Vai passar. Esse é o fato. Vai passar. Vai passar. E como vamos estar após? Essa é a questão. Essa é a questão que eu queria fazer agora pra vocês. Será que consumiremos da mesma maneira quando tudo isso passar? Ou será que ainda vamos com cautela? Eu acho que aos pouquinhos as coisas vão voltando. Eu acho que de uma vez assim, não vai. Você vê que até... que se depender da população, você vê que nego quer voltar com tudo. Tirando ressalva de algumas pessoas que realmente têm medo, você vê que o povo já quer sair pra rua, já não tá ligando muita coisa. Tem algumas pessoas que já não estão levando mais tão a sério. Já não está mais. Muitas pessoas já estão levando para o lado político, inclusive. Então, esse é o grande problema, porque às vezes uma coisa, às vezes resvala em outra. A gente ainda tem conseguido muita coisa, mas você vê algumas cidades que abriram um pouquinho, que a população não entendeu, aí nem foi questão de prefeitura, o Ministério Público mandou fechar tudo. Exatamente. Né? Então aí se perde tudo que estava É algo muito maior do que só o município, né, Glauco? As pessoas não entendem isso, né? É muita coisa. Mas assim, falando da cultura especificamente, eu acho que assim, aos poucos a gente vai voltando. Eu acho que o público em si, ele vai voltar muito mais sedento. Eu acho que muito querendo mais de estar em algum lugar. Eu tô ansiosíssimo pra ir num cinema. Não vou mentir. Não aguenta mais ficar em casa, não vou mentir. Né, cara? Mas não é a mesma coisa. Me contentaria com o drive-in. Por que não? Justamente. Já estaria legal, feliz. Né? Eu acho que, então, porque assim, todas as medidas que a gente tem feito, quer dizer, são medidas voltadas para a saúde de cada um. É claro, e é óbvio que cada um de nós tinha sua vida de um jeito diferente, cada um do outro, né? Eu curtia de um jeito, outro curtia do outro. E quando voltar, falar de repente, vamos voltar. Então, assim, o que não pode, de repente, pá, volta, aquela correria e tal. Mas é como você disse. Abre a porteira. Tô louco pra assistir um concerto. Dá pra ver uma orquestra, sabe? Estar com o coro que eu trabalho. Então, assim, a gente vai voltar aos pouquinhos. Eu vou passar com eles, que eu vou pelo menos voltar a trabalhar os naipes a semana que vem, né? Então, assim, não juntar o coro todo ainda, mas os naipes de sopranos um dia, de contraltos o outro, para que a gente possa aos pouquinhos ir voltando. Mesmo porque são quase 40 pessoas, a gente não pode aglomerar. Mesmo uma live, falar o Coral Municipal podia fazer uma live. Não tem um espaço que caiba, porque assim, se a gente for pensar em 1 metro de distância, 1 metro cada um, não dá, é muitas pessoas, né? Mas a gente, como eu tava dizendo, esse ano é 90 anos do Coral, então a gente tá resgatando o repertório que foi feito desde a época da fundação, que foi em 1930. Então, desde então, o Coral nunca parou suas atividades. Então, eu estou resgatando várias composições, várias coisas antigas para serem feitas. Então, nós vamos ter. Eu já falei, pessoal, e como é que vai ficar esse ano? Vai ter. Nem que for para ser dezembro, a gente vai fazer alguma coisa, né? Porque até lá, tomara a Deus que as coisas já estejam mais tranquilas, né? Mas, nos espaços fechados, a gente não sabe, né? Porque se fala, de repente se solta tudo, pode acontecer uma segunda onda. Então, tudo isso eu acho que tem que ser muito bem pensado. Eu pego por mim. Eu não teria coragem nesse primeiro momento. Eu teria esse pé atrás, por mais ansioso que eu esteja, eu precisaria sentir como esse órgão está me tratando. Se vai ter essa regra de distanciamento, se vai ter uma higienização. Aí quando ter essa segurança todo mundo do cinema, do teatro, que seja, e eu entender, aí eu acho que sim. Mas realmente a confiança vai demorar um pouquinho, né? Vai devagarzinho, mesmo querendo, né? A gente ainda tá com o pé atrás, porque cada um de nós, mesmo que a gente pense, eu sou jovem, eu sou assintomático, mas assim, você tem mãe, tem vô, tem filho, então você pode não estar sentindo nada, mas você vai passando isso sem perceber. As pessoas ao seu redor, né? Da família. Então, isso é mais importante. E eu acho que até as próprias produtoras, porque você investir por exemplo, pega o cinema, Mulher Maravilha tá previsto agora para agosto. Querendo ou não, é recente ainda. É um risco muito grande para um estúdio lançar um filme agora em agosto do peso da Mulher Maravilha, que tem um investimento muito alto, e não ter o retorno. Então também as produtoras precisam pensar muito como isso vai ser feito para também não perder, né? Isso é. E é aquela. Hoje, se a gente falar, é um tiro no escuro. Sim. Você não sabe qual que vai ser a repercussão disso, se as pessoas vão ou não vão. Até mesmo Barretos, que soltou semana, passando para outubro, né? Finalzinho de outubro, a festa do Peão. Né? Então, assim, será que quando chegar em outubro vai realmente acontecer? Então, assim, é uma coisa a se pensar. E se acontecer, será que o público vai? Então, assim, eu acho que é uma coisa que aos poucos a gente vai digerindo isso, vai vendo. Baseado em outros países que já estão saindo disso, que começaram bem antes da gente. Então,
certo pra todo mundo, mas que eu acho que o que cabe a cada um de nós nesse momento é ter um pouco mais de calma, serenidade, que vai passar, vai, é a certeza que nós temos, né? Sim. Mas como vamos encarar as coisas depois? Como vamos, por exemplo, minha filha tá em casa, às vezes ela quer fazer alguma coisa e vamos brincar e vamos não sei o que, então por mais que a gente faz as coisas para as crianças, o muito às vezes é muito pouco, né? Exatamente. Você nunca entende? é o suficiente, entendo. Tá entendendo? Entendo Né? muito. Então, muita coisa vai ser repensada, mas eu acho que o principal de tudo é a gente passar por isso, olhar pra trás e falar assim, foi difícil, mas valeu a pena e vamos seguir em frente a vida de cada um. E como a gente Muito disse, bem. aprender, né? Essa experiência que a gente tá tendo é Aprendizado. pra aprender. Uma nova experiência, né? Aproveitar a oportunidade pra consumir mais culturalmente, Sim. tanto de produtos nossos como produtos nacionais que estão disponíveis. Tem muita coisa interessante na internet. E Ana, porque você tá quietinha, você vai ter coragem de retornar assim normalmente? Eu não. Banho de Ana álcool tá gel. com medo. Banho de álcool gel e talvez Cerveja. e cerveja. Você tem muito medo do corona, Ana? Ai, eu não tenho não, mas eu tenho medo de passar, né? Acontecer Sei. comigo a gente lida depois, mas vai que eu passo pra alguém e acontece Então. alguma coisa. Aí fica pior, né? Mas eu acho que a mensagem do programa, a ideia realmente do programa era essa. Mostrar que a gente tem muita coisa boa que dá pra gente consumir via internet, dá pra gente apoiar, principalmente nesse momento. Tem muita gente aí divulgando seus trabalhos, que não é um fim, é só uma vírgula, né? Não é um ponto final. E tem muita coisa sendo preparada, disponibilizada, que dá pra gente ainda nutrir, né, e fomentar ainda esse mercado de uma outra maneira, que a gente não deixe de lado. E eu aproveito aqui, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer vir aqui. Como eu comentei com o Sander sábado, a RB tem feito diferencial na programação de Bebedouro. Acho que foi um divisor de águas de programação de rádio e agora das mídias sociais. E colocar, como eu disse, essa ideia que nós vamos ter no Departamento de Cultura, para os artistas da nossa cidade mostrar o seu trabalho, então me colocar à disposição para o contato, que nos procurem, então, você através do seu canal e pessoas que estão ouvindo a gente, vendo, que venham trazer o seu trabalho conosco, quer dizer, dentro de alguns dias a gente vai lançar essa ideia, depois a gente já vai colocar a data da primeira, a live da cultura de Bebedouro, mas venham, nos procure para que todo mundo de Bebedouro possa fazer parte desse trabalho também, para mostrar o que Bebedouro tem de cultura, e tem muita coisa para mostrar. E aí você fala pra gente que a gente anuncia aqui também. Com certeza. Com certeza. Foi um prazer recebê-lo, viu, Glauco? Prazer, Natan. Maravilhoso. Aê, show de bola. Esse foi o Dr. Cine de hoje, falando Cine sobre de a hoje. cultura com o Glauco Correia, né, Léo? Não nos desesperemos, ainda há uma luz no fim do Há túnel. uma solução. Sempre. Pra saber mais, Parada Obrigatória Cine é só pesquisar no sobre Instagram, cultura. Facebook e YouTube. Parada Obrigatória Cine, estamos lá com algumas dicas pra você ver também durante essa quarentena. E voltamos terça-feira que vem. Agradecemos mais uma vez, mais uma terça. Muito obrigado. Combinadíssimo. Um beijo. Vamos Quer de mandar comercial. beijos? Beijo. A Ana tem que mandar beijo, que ela não falou Ela nada falou hoje. nada, deixa ela se beijo. Ana despedir, tá pelo menos. brava. Eu acho Isso. que você vai ter uma longa discussão. Eu acho que eu após esqueci sua de casa. elogiar a maquiagem, será? Não foi, gente. Ela Eu só, estava aprendendo. eu só tô ouvindo. Algo de errado não está Pô, certo. eu falo Glauco. demais também, vocês não me chamam mais aqui, não. Me Não chama posso que eu opinar nesse assunto. Muito bem. Segue o Hora Extra, daqui a pouco tamo de volta. WhatsApp da RBFM. Chama aí. 17996018304. Manda seu alô pra gente. RBFM. 88.3. Essa é a minha rádio.